partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Oi, gente linda! Mais um programa Caminhando com Jesus. Com muita alegria, trago a minha pequena e singela participação nessas elucidações tão lindas da nossa querida irmã Eliana para vocês, do Portal Mundo Maior, TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, toda a FEAL e essa equipe que torna possível e visível que a doutrina espírita chegue ao seu lar. No dia de hoje, nós vamos trabalhar o remédio justo. Olha que reflexão bonita, olha o nome, o remédio justo. Esse é um texto de Emmanuel, do livro Esperança. Ele fala das bem-aventuranças, ele fala da beleza de olhar para o sofrimento e internalizar o que isso significa. Ele começa dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está em Mateus 5,4. Então, o choro, né, quando você lava a alma, quando você está assim, até como eu, mais fanho, mais doentinho, e fala: poxa, Deus, minha alma está chorando, e aí o meu corpo chora junto. O que isso significa? A irmã Eliana vai elucidar para a gente um tanto mais. No Bem-aventurados, os que choram porque são consolados, a gente está falando do choro. E aí segue o texto. Bem-aventurados os aflitos, porque também serão consolados. Aqui Jesus está apontando a compensação que hão de ter os que sofrem, os que têm resignação, que levam essa padecente, essa dor, como um bem-dizer do sofrimento. É como um prelúdio de cura. Olha que palavras profundas. O que é um prelúdio de cura? Prelúdio, no mundo dos musicistas, é o começo, a abertura, a iniciação, o que vem antes. Então é o que anuncia a cura que virá. Então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 12, esse trechinho está lá. Quando Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como um prelúdio de cura. Então, hoje a gente vai tentar entender, através da nossa querida irmã Eliana, como que a gente compreende a justiça das aflições. Como é que eu olho como um prelúdio, como o início da cura, como o início da alegria, como o início da consolação, como as lágrimas que serão, de alguma forma, né, secadas ali com carinho por mãos amorosas. Se você está sem um parceiro, encontrando um parceiro, se você quer um filho, encontrando um filho, um trabalho, encontrando um trabalho, tantas respostas fora. E nesse texto a resposta está dentro. É a sua cura, é a sua jornada. Um pouquinho antes do programa, refletindo com a nossa querida irmã Eliana, ela me trouxe a reflexão da importância de saber abrir as portas para receber a alegria e a tristeza. Ou, como diz no mundo oriental, o karma e o dharma. É o lugar onde você olha para a aflição, olha para o sofrimento, olha para a prova que está à sua frente e tem uma resignação, um bem-dizer ao sofrimento. Mas, irmã Eliana, preciso te trazer aqui para escutar um pouco mais. Como eu compreendo a justiça das aflições? Para quem está em casa, você pode também acompanhar através do portal mundomaior.com.br ou entra agora, manda um WhatsApp para a gente. 0 operadora 11 996 43 38 27. 0 operadora 11 996 43 38 27. Entrando no portal mundomaior.com.br, logo aparece aquele login do WhatsApp, que se você clicar diretamente nele, também vai para o WhatsApp para perguntas e respostas. Vamos fazer essa pergunta para nossa querida irmã Eliana? Irmã querida, como compreender a justiça das aflições? Explica para a gente com carinho. Bem-vinda, amada. A grandeza de Deus em nós, a grandeza de Deus em nós, Deus, Deus, Deus. Vamos abrindo hoje o Caminhando com Jesus com essa alegria. Tivemos aí uma pequena fala, mas você vê, Ana Ariel, quando entra, ela traz esse encantamento, essa alegria, essa aplicação, né, das realidades mais profundas cristãs a nós, ao nosso eu, ao nosso ser. Boa tarde, Ana Ariel.
essa comunicadora que tão jovenzinha, fez Quem Sou Eu na Rádio Pro Nova, que vocês encontram aí, parece que está em podcast, alguma coisa assim, se estou certa, né? Aqui estamos nós, então, para iniciar o Caminhando com Jesus dessa semana. Você está encontrando-nos, depois de ouvir-nos a falar de dois sintomas muito modernos, contemporâneos, que a gente não localiza muito bem dentro de nós, sabemos seu presente, seu futuro, que foi o encontro foram 3 encontros que nós tivemos praticamente sobre a famosa ansiedade, a ansiedade como o futuro, né? Quando eu estou ansioso, o que vai acontecer, a insegurança e todos os sintomas que vêm da ansiedade, e nós olhamos à luz da doutrina, à luz do Cristo, à luz da bem-aventurança, né? E olhamos a angústia, elas não são a mesma coisa. Uma diz respeito ao o que será, mas a angústia diz respeito ao aqui e ao agora. Ele é o presente. É quando estamos vivendo sob circunstâncias dolorosas. O texto de Emmanuel hoje, como a Ana citou muito bem, é o remédio justo. E o capítulo referente usado por Emmanuel, abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier, é justamente o Bem-aventurados dos aflitos, Mateus 5, né, verso 4, quando ele começa a bem-aventurar algumas traduções aos que choram, alguns os aflitos, afligidos, que significam que quando eu choro é algo que está ligado ao quê? Então hoje vamos avançar um pouco, é o futuro, né? A angústia ela vai causar ansiedade, mas aqui não, somos aflitos, nós estamos falando da angústia, que é o sofrimento. O Cristo, no Sermão do Monte, ele está celebrando esses dois pontos de nosso grande sofrimento contemporâneo e que atravessa os séculos, porque se ele trouxe as bem-aventuranças, e se a gente for examinar uma por uma, nós vamos ver que elas estão ligadas ao presente e ao futuro, ao presente e ao futuro. Porque o presente é o futuro que chega agora aqui para mim. O passado é o presente, é o futuro que chegou e se foi. Ah, abençoa, né? Trouxe até um verso de Tagore para ler para vocês, nas Meditações de Tagore. Ele conta de uma poetisa medieval indiana, lá na Idade Média. Pensa que coisa mais maravilhosa. Uma mulher poetisa tão rara, né? No sentido do guru, dos desenvolvimentos dos homens livres. Lá existem as mulheres livres ou libertas, os homens libertos. E as mulheres libertas, era uma mulher liberta. Liberta do quê? Do que nós chamamos do medo, da ansiedade ou da angústia. Então, nosso programa hoje vai olhar para você e dizer: vamos nos libertar da angústia, vamos nos libertar da ansiedade, vamos viver o presente inteiro em Deus. E o futuro também, porque está nas mãos dele. Eu não pronuncio o Pai Nosso quando deito, quando acordo, quando faço uma oração, quando me reúno. Se você examinar o Pai Nosso, é a ação da vontade divina versus os desejos humanos. O Pai Nosso responde a cada angústia que nós vivemos, ou a cada incerteza que nos toma e nos traz insossego, e que seca a nossa boca, ou nos traz temor. Os dois sintomas são muito próximos uns dos outros, né? Tem até aquele tag que eles chamam, né, de transtorno de ansiedade generalizada, você não sabe nem por quê, às vezes não tem nada acontecendo, mas você está ansioso, vai acontecer algo. Em verdade, nesse século XX, XXI, XVIII, XIX, a gente vem em 300, 400 anos de ansiedade. Isso nos revela a espiritualidade de nossa casa, porque a gente está prevendo e sentindo lá no futuro que as coisas vão mudar, que a regeneração está chegando. Para que ela chegue, existe uma lei que antecede a reconstrução. O plano de regeneração, como diz, regenera. Então, se ele regenera, é porque o que era gerado foi destruído. Então, nós passamos pela lei de destruição. Intimamente, também ela acontece nos nossos relacionamentos. Quando uma ruptura existe nos nossos relacionamentos, quando uma ruptura existe em nossos laços familiares, tanto a família consanguínea como a família espiritual, claro que essa lei de destruição está implícita, está lá dentro. Mas vamos voltar aqui à poetisa indiana, senão eu vou para outra vereda, esqueço aqui, né? Ou sou chamada para outra vereda, esqueço aqui desse momento em que a gente vai transitar entre a ansiedade e a angústia que estão no Sermão do Monte. Hoje, a primeira bem-aventurança, bem-aventurado vós que chorais, bem-aventurado vós que, né?
que estáis aflito, né? Bem-aventurados vós. E o texto de Emmanuel maravilhoso, porque ele chama justamente, como é que ele chama o texto? Né? A justa medida, né? Deixa eu pegar aqui para falar com profundo o remédio justo. O nosso sofrimento é o remédio justo. A gente até compreende um pouco isso, mas vamos voltar à poetisa daqui. Ela diz assim: eu saúdo a vida que vem e a vida que passa. E Tagore diz que ela vivia imersa em uma consciência divina. A consciência que nós chamamos aqui no Brasil de transcendente, na Índia, ela é chamada de consciência de Deus, Deus como pai. Assim, um pai bem concreto, um pai que está ali. Você sempre aqui pequeno e o pai lá olhando, você aqui pequenininho olhando para ele lá em cima. Nós não podemos perder essa imagem nos nossos corações, nos nossos íntimos. Porque aí você tem paz. Você nem entra em ansiedade, porque o pai está lá, você sabe que ele vai guardar de todo o mal. E até a justo remédio, né? Que é o texto de Emmanuel, que o remédio justo, que se chegar, esse pai também vai te guardar. Se for uma prisão, vai retirar você talvez de um circuito de assassinatos seguidos, roubos, sabe? Você que às vezes até nos escutas também, aí no circuito, né, da sua cela, né, tanto nas unidades femininas quanto nas unidades masculinas, pode nos alcançar. Aqueles irmãos queridos, amados, pelas mães que aqui fora choram, né? As escolhas, mas muitas falam, ai, graças a Deus, lá ele pode ser chamado ao estudo, a desenvolver uma habilidade, ele está protegido de algumas outras coisas que aqui fora não. Então existe um bônus, é um justo medicamento, vamos dizer, né? Preso no hospital, ora, é a doença que vem te socorrer de algumas coisas muito importantes para lembrar você do seu início, para retomar você o seu caminho. A N, você precisa buscar a justiça das aflições. É um conceito até que não vai dar tempo de falar sobre ele, a gente vai deixar para a semana que vem, porque a gente vai atuar hoje nessa complexidade. Tá? Qual é a pergunta que nós devemos fazer hoje para que nós possamos construir essa consciência que essa poetisa traduz, né? Eu saúdo a vida que vem e a vida que passa. Olha que maravilha. Orando pelo sentir e viver a realidade divina de Deus Pai, saudando o universo como o ar é para o pássaro que o sente a cada vez que bate suas asas. Pense. Né? Ele sente o ar e bate as asas conforme o ar. Assim é o indivíduo ou a filosofia indiana e a proposta espírita cristã, que é um traço de união entre as filosofias, as ciências. Ela vai reunindo tudo em uma só banda, vamos dizer, né? Na unidade das faces, das particularidades, de uma forma muito bonita. É muito lindo isso. A gente está escrito lá na casa de Chico Xavier, lá em Uberaba, né? A religião é um traço, né? O espiritismo é um traço de união entre as religiões. E quando Kardec fala do credo espírita, ele também deixa ver isso. Respeitamos todas as formas de adorar a Deus. O respeito humano pelas diferenças, pelo outro, ali vai por embora. Mas hoje, focando aqui na nossa fala de hoje, né, no espaço que está nos sendo dado, a pergunta em verdade que eu trago para vocês, dentro desse quadro, né, do remédio justo, até a gente compreende isso, né? Eu feri, sou ferido. O sofrimento de hoje, a colheita de ontem. A nossa consciência não suporta. Quando a gente tem ética, a gente quer pagar a nossa dívida. Você leva os valores lá e fala, olha, estou te devendo isso, eu te tirei isso, aqui te devolvo. Ou quem te deu, ou a quem você retirou e não voltou, e depois quando você entra na consciência ética de irmandade, você quer devolver o que tirou, ela fala até para você, não estou precisando. Se um dia eu precisar, eu volto. Aí você tem aí guardado para me dar. Então, muitas vezes, as aflições que nós sofremos com filhos, parentes, é esse crédito que nós deixamos no passado. Dá para alcançar isto? Nossa, mas o sofrimento é um crédito, claro. Ele poderia ser muito pior, ele poderia significar morte, ele poderia significar acidente fatal, ele poderia significar, sabe, perda moral de filhos, netos, ele poderia significar tanta coisa. Oh, abençoado Deus, ainda bem que eu deixei aquele pequeno crédito, eu paguei aquela dívida, mas o meu devedor já estava tão elevado que ele não quis receber.
Então aqui agora aparecem pessoas que nos ajudam, pessoas que nos salvam, indicações, um advogado de defesa bom, sabe? E a própria compaixão que visita o nosso coração, daquele que quer nos ofender. A gente vê ele pequenininho, sem o pai. Sabe, criança rodando, mãe, mãe, onde você está? E a mãe está parada de pé. Aí ele vem engatinhando, levanta, vê pela perna, aí ele olha lá para cima, aí ele senta, sorri. Ana fazia muito isso, minha filha. Mãe, mãe, mãe. Eu estava parada de pé, mas ela não olhava para cima, ela ficava só aqui no chão. Então é uma imagem muito linda. Muitas vezes a gente passa a vida engatinhando no chão. Olha para cima, ergue teus olhos para Deus, ergue teus olhos para o seu pai, ergue os teus olhos para sua mãe. Não, não se afaste sabe? Sabe essa modinha, né? Que como chama, eu não gosto de usar essa palavra porque desrespeita as crenças alheias, né? Mas esse modismo que é mais forte, né? Porque moda existe, é época, visto curto, visto longo, visto decotado, visto fechado, é moda. Então nós estamos em uma moda de achar as problemáticas nossas numa leitura equivocadíssima, tendenciosa de Freud, porque quando a gente lê alguns textos de Freud, para entender, a gente tem que, olha, ralar, como se diz, para entender a grandeza das coisas que ele afirma, não é? Uma delas é justamente sobre a ansiedade e sobre a angústia. Ele fala de uma forma linda, até trouxe para vocês uma citação dele, deixa eu ver se eu guardei uma citação de Freud aqui, muito linda. A angústia é considerada como adaptação a movimentos de ameaça, então ela é necessária. Sabe o animal que se angustia para lá e para cá e vai se escondendo e vai fugindo? Ele está se adaptando ao perigo e está fugindo dele, adaptando a uma nova situação. Veja que importância. Olha a leitura de Freud. Isso é um texto dele, é uma citação dele mesmo. Então a gente ouve falar de Freud, sabe? Isso é o livro de Job. O livro de Job, quando termina, sempre eu cito ele, porque um dia vocês vão ler. É o bem-aventurado aflito, que tinha tudo. Aí vem a justa medida, perde tudo. Porque a força inimiga, né, lá na Bíblia chamada demônio, vai e diz para Deus: olha o Senhor, o anjo, né? O anjo rebelde, abatido, que vem instaurar o reino dele em outro lugar, né? Em nós, né? E aí fala: tira tudo de Jó. Ah, tira os pertences dele. Não, tira, né, os filhos, ou, sabe? Você vai ver se ele vai te amar. E Jó vai perdendo terra, vai perdendo filhos, vai perdendo, por último, a saúde. Agora então mexe nele mesmo. Só mexeu nos pertences dele, nos bens dele, materiais e espirituais e afetivos. Agora mexe nele, pra você ver se ele não revolta. E lá, Jó se ralando com um taco de tanta coceira em ferida viva. A mulher dele fala: desiste desse Deus, a esposa. Ele: não. E aí não vou contar, porque vocês vão ter que procurar para ler. Qual momentinho ali, Jó vê Deus. E aí ele fala: agora eu conheço Deus. Antes eu ouvi falar dele. Então nós estamos nesse modismo de ouvir falar. Ouve falar, vai lá pesquisar também, busca mais referências, para você não incorrer, cair no modismo, e repetir o que os outros repetiram sem ter aprofundado. Eu sempre ouço os modismos, respeito, tenho achados maravilhosos, sabe? Também estou na minha moda, no modismo aí da nossa grande comunicadora, né? Espírita, cristã, espiritualista da obra no Kardec, que é a FEAL, Fundação Espírita André Luiz. André Luiz, esse grande comunicador espiritual, a quem a gente honra e honradamente a gente se alegra de estarmos aqui em nosso caminhar com ele. Então, Freud diz isso. Então, a angústia, ela é necessária. Ela nos ajuda à adaptação. Kierkegaard também, que é outro existencialista, é tido como pessimista, mas ele fala uma frase linda também que eu tirei para vocês. A essência humana atravessa a existência na incerteza. Mas é claro, eu não sei o dia de amanhã. Eu trabalho com a vida e a morte, porque toda hora morre um parente, um amigo, na rua, anuncia no rádio, na TV. Eu trabalho com o finito e o infinito diariamente. Então, Kierkegaard, ele é um outro pensador do mesmo tempo, né, no mesmo século, que é o XIX, né? Então ele faz ali sabe, ele faz um texto lindo, é lindo lê-lo assim, quando a gente lê os textos dele mesmo, a incerteza, o desamparo, né? Ele fala do desamparo, né? A angústia, tá vendo? Ela é o desamparo. Claro, tem alguma certeza eterna, eu sei. Agora então, com os tsunamis, com o movimento da Terra,
Não é? A gente tem visto aí coisas que a mídia não aciona, mas que a gente está sabendo, com contato com os ecologistas sérios. Teve um que há 10 anos atrás foi nos encontrar numa reunião, uma viagem que eu fiz na Amigos Sem Fronteiras, né? Lá para Espanha, numa cidadezinha lá, né? Cidadezinha não, uma grande cidade que é Valência. E vai gente de todo lado ali entrevistar, falar, conversar, né? E, bom, depois eu conto isso aí, porque é uma outra história, e um dia a gente fala sobre ecologia. Vamos voltar aqui, porque o tempo, eu li ali, já foi já quase 22 tirando, tem só mais uns minutinhos, eu quero terminar esse raciocínio. Sou muito prolixa, né? Vou embora e deixo os outros para trás, né? Então, a incerteza faz refletir sobre ela e a origem dessa sensação. Então, junta Kierkegaard, essa frase linda da angústia como acomodação, que é o nosso problema aqui com o presente, com agora. Vai dar certo ou não vai dar certo? Vou vencer ou não vou vencer? Vou receber meu salário ou não vou? Tem uma dívida para pagar, quem vai me ajudar? Angústia. Mas ela me acomoda, ela faz eu andar, ela faz eu buscar. Então, quando Emmanuel escreve o texto, se você lê, você precisa ler, estudar, refletir sobre o remédio justo de Emmanuel. Ele tem, não dá tempo, no próximo encontro, talvez se a Ana quiser voltar, a gente agradece, só pela completar toda essa fala com seus apontamentos tão bonitos, à luz do tudo que ela entende, compreende da alma, né? Ela fundou um grupo lindo junto da espiritualidade, reunindo fé e ciência espiritual, fé e psicologia. Lembre-se que revista espírita é chamada Estudos Psicológicos, porque psique é a alma. Enquanto a alma não trabalhar a si mesmo para olhar a angústia como acomodação para um novo caminho e busca e adorá-la em silêncio, que é o que a poetisa lá da idade medieval, lá na Índia, está dizendo para nós. Eu saúdo a vida que vem e a vida que passa. Nem tudo perdura. Os estados, né? Ai, eu conheci alguém que era tão lindo, agora ele é feio. Não, ele não é feio. Ele é tão lindo quanto eu conheci. Mas ele passou. O tempo fez ele mudar e se alterar, e o meu relacionamento trouxe mudanças positivas e negativas. É assim sempre. As negativas eu deixo correr embora, coloco como esterco nesse vaso de mim mesma e ali prossigo a minha jornada. Enfim, eu vou passar um pouquinho para a Ana, que fazer uma síntese aí de toda essa farofa gostosa que eu fiz, né? Né? Ela vai contribuir aí de forma muito bonita. E voltamos para finalizar com a nossa prece e tudo mais. Gente linda, é muito lindo entender a angústia, que é o germe do presente, o futuro, a ansiedade e essa beleza grandiosa, né? Dessa transcendência de Deus Pai, tanto no futuro quanto no presente, sempre. Até já. Tem sido uma alegria imensa ouvir a nossa querida irmã Eliana, não só aqui no programa do Portal Mundo Maior, né, Rádio Boa TV Mundo Maior, da FEAL como um todo, mas também toda sexta-feira às 20 horas, que ela tem ao vivo no canal Irmã Eliana no YouTube, o nosso culto de Evangelho do Lar. Uma vez ao mês eu me comprometo a ir presencialmente, deixar minha música, meu canto, que é como eu falo com Deus desde sempre, desde que o mundo é mundo, mas todos os meses, todas as semanas, toda sexta-feira, às 20 horas, no canal da Irmã Eliana, no YouTube, você também pode acessar esse culto de Evangelho no Lar ao vivo. Então, às vezes, na sua cidade, naquele momento, você não consegue presencialmente, pega a sua garrafinha de água, coloca na frente da televisão, entra em contato, participa com a gente, entra na energia, porque, nossa, é muito quentinho, é muito amoroso. E falando nisso, aqui ela coloca a importância da gente perceber a aceitação, né, desse lugar onde o Karma e o Dharma têm o mesmo carinho, porque é como um visitante no seu lar, onde o bem e o mal têm a sua importância, onde a alegria e a tristeza têm o seu lugar, e saber receber esse estado de sofrimento. Tem uma hora que a irmã Eliana fala assim: como entender que a angústia é necessária na existência humana? Então, a angústia, esse lugar que nós estamos angustiados, né, em busca de sair da agonia e do sofrimento, isso é parte da gente pertencer a esse planeta, e é um planeta de expiação e prova. Então a gente vai expiar e passar pelas provas. E como eu expio, de onde eu expio, qual é a maneira que eu olho para a minha jornada espiritual, dizendo:
Eu quero ficar na sala de aula, aprendendo as matérias que eu combinei no meu projeto encarnatório, que eu combinei com o meu anjo guardião, com os meus familiares, ou vou ficar pelos corredores, perdendo a encarnação, deixando o tempo passar? Qual será a próxima oportunidade de vir para este planeta escola? Olha, o nome já diz. Então, dentro dessa ideia, quando a irmã Eliana coloca para a gente olhar como um remédio justo através de Emmanuel e da importância de apontar que existe uma compensação ao sofrimento e para isso é necessário resignação, para isso é necessário bendizer o sofrimento. Olha que coisa linda. Dizer, poxa, como que eu vejo justiça nas aflições? Porque eu olho como lei de causa e efeito. Eu olho como, dentro da minha tendência reminiscência de vida pregressa, é aquele sofrimento, é aquela angústia que vai me trazer para o crescimento. E olhando desse lugar, e olhando com essa beleza, e olhando com essa grandeza, eu consigo entender que isso é parte do meu projeto encarnatório, que a angústia é necessária na minha existência humana. Tem uma reflexão bonita da nossa querida Eva Pierracos, na última palestra dela antes do desencarne dela, que chama Contato Pessoal com Jesus Cristo, em que ela fala que todo ser humano precisa de 3 aspectos importantes. O primeiro, a autossalvação. Eu tenho que ir até a igreja, até a casa espírita, até o culto, eu tenho que buscar. É vocês aqui ao vivo com a gente, aprendendo, estudando, lendo, captando todo esse conteúdo espiritual que a irmã Helena compartilha. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a lei de fraternidade. Eu preciso pertencer a uma comunidade. Eu preciso fazer parte do meu grupo, da minha igreja, da minha casa espírita. Eu preciso sentir que ali é o meu lugar no mundo. E o terceiro, que nós não conseguimos passar por nada disso sem a assistência pessoal de Deus. A gente não consegue passar pela encarnação, por toda essa angústia, por todo esse sofrimento, sem ter como nossa assistência pessoal Deus, ou seja, como você fazer um seguro de carro, né? Você vai lá na Porto Seguro Veículos ou qualquer outro veículo, tem hoje todo, né, Itaú Veículos, um monte de redes fazem seguros de vida, seguro de carro, seguro de casa, seguro de incêndio, seguro elétrico. E a gente tem que fazer o nosso seguro de vida com Deus. Como se dentro da nossa autossalvação, dentro da nossa comunidade, o terceiro e mais importante aspecto de lei divina é entender que existe um seguro, que você está assegurado junto a Deus. E esse Deus, quando te deixou viver esse sofrimento, essa experiência de dificuldade, essa experiência de dor, ele está dizendo: bendiga esse sofrimento. É como se você pensasse assim: graças a esse seguro do carro, eu vou trocar por um carro melhor. Graças ao que aconteceu com a minha casa, eu vou mudar para uma casa melhor. Graças ao que aconteceu com a minha saúde, eu vou poder fazer uma cirurgia e ficar mais bonita. Não importa. Você precisa de um seguro. Deus é o seu seguro. Se você olhar a encarnação como Deus assistindo pessoalmente cada um dos seus passos, você entende por que são esses 3 aspectos da vida que a Eva Pierracos fala. E que tem tanto sentido com a palestra de hoje, com a aula de hoje, com esse texto lindo que a irmã Eliana está trazendo, com essa epístola tão singela de Emmanuel, que mostra pra gente a importância de bendizer o sofrimento. Então eu passo de volta a palavra à nossa querida irmã Eliana, numa gratidão imensa a toda a equipe da FIAL, numa gratidão infinita ao Antônio, que veio aqui depois para gravar e participou, meu filho lindo, que está no backstage de todas as gravações. Tanto orgulho de ver ele há 21 anos vivendo esse caminho com a doutrina espírita. Nesse mês de outubro de Allan Kardec, acabou de ser, né? Dia de Allan Kardec, estamos aqui seguindo essa semana kardeciana, que esse lugar do nosso coração que bendiz o kardecismo, a codificação, a terceira revelação, Paráclito, Cristo Consolador, que a nossa alma receba esse lugar amoroso, que nós tenhamos uma semana abençoada, confiantes que tem Deus por trás de tudo que a gente está vivendo, que Ele está ali, nosso assistente pessoal, nosso seguro mais importante para os momentos de maior sofrimento, porque virá algo melhor, muito melhor. Confia. Muita paz. Gratidão. Queridos, vamos dando continuidade então a essa fala tão linda de Ana e essa contribuição tão primorosa e amorosa que ela nos trouxe. Essa pausa que ela traz em nossos raciocínios,
para que a gente faça uma ponte entre a angústia, né, que está em relação ao nosso presente, a ansiedade em relação ao nosso futuro, e para que a gente entenda a bem-aventurança das aflições. Esse foi o marco, por exemplo, de Eurípides Barçanufo. A ruptura dele, no sentido assim, não de ruptura, mas não com o cristianismo, mas com a igreja formal, a leitura do cristianismo feito pela igreja desde o século IV, etc., negando toda a história do que a gente chama de cristianismo primeiro, fala primitivo, mas sabe, da versão de antiguidade tão funda, não, é o primeiro cristianismo vivido por Cristo e os que em herança levaram o legado adiante e foram interrompidos por medidas de poder que a gente vai estudar breve no encontro com Tiago Soares, revendo então o Evangelho segundo o Espiritismo, historicizando em torno e trazendo notícias de novos estudos sobre Cristo e o período em que vivemos e etc., né? Então, olhando para essa herança profunda do Cristo, nós podemos ter nesse momento, na FEAL, ela representa esse cristianismo redivivo, ela traz nas suas páginas essa libertação das amarras e para que o cristianismo seja vivido em nós. Ela lembra de forma muito bonita esse caminho de Eva Pierrax que a gente encontrou há alguns anos na casinha, depois um grupo nosso frequentou, a gente participou um pouquinho, sabe? É uma obra que foi também indicada e que a gente viveu intensamente. E ela pegou com as duas mãos, quase está terminou a formação, porque ela se virou para a ciência Henning, e aí é o caminho dela, né? Mas ela falou da autossalvação, ou seja, como superar, né? Mais do que a justiça das aflições, que a gente, como eu estava falando, a gente pode entender como semear e colher, que é mais ou menos isso, mas isso não, vamos supor, isso não toca a gente emocionalmente, né? E nós terminamos com a poetisa medieval, que fala da beleza do sentimento de Deus. Vou abrir, então, antes de seguir aqui, um pouco antes na meditação, essa poetisa diz no seu primeiro verso: eu saúdo a vida que é como semente germinada, a vida que é una em sua forma externa e em sua vida interior. A vida que sempre aparece e desaparece. Veja, o verso de hoje foi que vem e que passa, eu saúdo. Então, a oração hoje, o nosso encontro hoje, quando a gente fechar, a gente vai orar para que a gente cresça no que essa poetisa chamou que Deus é nosso Pai, como a gente falou agora há pouco, não é? E ela escreve esse, a gente pôs entre aspas aqui nas nossas orações matinais no Insta. Tu és nosso Pai, dá-nos a consciência. Em indiano chama body, é BODH, que eu não sei como se procede. Dá-nos a consciência, concede-nos alcançá-la e sentir a consciência de que tu és nosso Pai. Então, nosso pedido hoje, que é o terceiro momento que Eva Pierracos estuda, como a Ana trouxe aqui para nós. Então, eu vou à Casa Espírita, eu vou aos estudos, eu faço a TV Mundo Maior, eu pratico tudo aqui, mas tem algo mais profundo que é meu dever. Eu é que vou fazer esse caminho. É bem-aventurado, mas para que eu sinta a aflição como bem-aventurança, ou a angústia, ou a ansiedade, quando eu estiver ansioso, e lembrar-me, Deus existe, Ele está programando, tem um plano. Aí a angústia do momento em que você vive, que não é a incerteza da angústia, da ansiedade, mas é o momento presente angustioso de fatos à sua volta que te obrigam a estar prisioneiro, por exemplo, o feminicídio, as situações da violência doméstica, situações empregatícias no seu trabalho que você não pode pedir conta porque tem toda a família ali. Você gostaria de ter uma relação mais condigna com seus parceiros, ou com seu chefe, ou com a sessão com os amigos. Ou seja, aflições mesmo reais dos relacionamentos humanos que ainda não têm essa consciência divina dirigindo o nosso sentir. E com o nosso sentir, o nosso avaliar. Nós primeiro avaliamos, depois sentimos. Nós somos um cabeção, né? Como dizia o querido Instituto Spelter Spelter, né? E sua companheira de jornada, Silke Spelter. A gente precisa sentir, viver, né? Ela pede à poetisa da Idade Média, concede-me,
essa graça de sentir-te como meu pai, tu és o pai. Uma sensação de proteção, de guarderia, sabe? De estamos a salvo de todo perigo. Então, o karma para o oriental, ele é, sabe, ele olha com. Chega aquela pessoa que te produz um certo sofrimento, você sabe, bom, esse é o karma chegando. A pessoa dessa pessoa não é ela, né? Deus tem um plano através desse sofrimento em minha vida. Então a resistência, ela não é na mesma medida, ela não é olho por olho, ela não é dente por dente, ela é misericórdia, quero justiça não, como transferiu, como compreendeu o Cristo, que conviveu com os essênios na sua juventude, segundo algumas literaturas, e que trazia dentro de si a própria Torá, traz ensinamentos que são cósmicos ali, eternos, de todas as culturas. Tem sim uma base cultural, humana, de conhecimentos que são semelhantes, que é essa unicidade do nosso ser com Deus. E então a vida vai, a vida vem, deixa ela ir. Então não luto para preservar ou para lutar, ou sabe, eu olho o fato como, né, é o meu karma me visitando. E no momento que eu o acolho e eu o torno meu, e não a injustiça de um governo, a injustiça de um ser, a injustiça de um patrão, a injustiça de um filho, a injustiça de uma filha, a injustiça de uma mãe, a injustiça sabe, a gente fica achando culpados. Esse é o modelo que eu iniciei a minha fala falando, que a gente está preso da vítima. A sociedade e a ideologia vigente nos vitima. E tem a gente na mão deles. O que faz uma vítima? Ela não pode nada, ela é vítima. E o outro é algoz, os dois são separados eternamente, mas está escrito: quer te dê uma face, dê a outra. Quer que ande 1000 passos, ande 2000, quer a sua túnica que cobre sua veste, dê até a veste. Enquanto estás a caminho com ele, reconcilia-te. Mas como reconciliar-me? Então, todas essas questões nós vamos caminhar no próximo programa, porque é muito profundo. Olha onde vão as coisas. Então, a nossa pergunta para você, para o nosso estudo, para o nosso encontro próximo: como compreender a justiça das aflições? Porque está bem-aventurados os aflitos. Como eu estava contando para você, isso foi a grande angústia de Eurípides Barçanufo ele era vicentino, ele estava dentro da Igreja Católica, ele fez a grande ruptura com a Igreja Católica. Ele foi buscar no Espiritismo do senhor Mariano, né? Mariano da Cunha Júnior, foi quem o trouxe, ouvindo aquele médium, o mínimo, que não sabia nem ler nem escrever, Aristides, que faz uma preleção, sabe? Em um vozerio, em uma entonação de sabedoria, citando dados e tudo mais, que ele fica, sabe, o que é isso? Agora eu compreendo, bem-aventurados os aflitos. E aí então ele muda, aí ele começa a estudar, ele lê Leon Denis. Eu escolhi um texto de Leon Denis para vocês sobre a vontade, que é o nosso próximo encontro. Hoje o tempo já vai fechando, já hoje eu queria que a gente orasse e deixasse para o próximo encontro. Como superar, né, em nós mesmos essa vítima social de que fizeram nós. Somos vítimas do governo, somos vítimas do sistema, somos vítimas da TV e do celular, somos vítimas dos nossos pais, somos vítimas. É sempre vítima. Eu estudei no colégio de freira, de padre. Eu tenho um irmão meu que foi para a escola agrícola, que é a única escola que tinha, né, na área rural lá, e era de padres. Graças a Deus ele conseguiu isso tudo e ele foi muito feliz lá, pelo menos ele nunca reclamou e comia bem, ainda vinha brincando com a gente enquanto ele comia lá, né? Ficava contando as delícias que tinham lá, né? Então, veja, uma pessoa que chega e adoece porque estudou numa escola de padre, o outro saiu alegrinho e, como ele estava acostumado na eira e na beira, né, da enxada, da luta, de ver nosso pai ali na roça, então ele não estranhou ir para a horta, regar a horta, fazer coisas rurais, que ele vinha da área rural, né? Mas quem não vem já vira um tormento, já vira causa de karma, e aí o resto da vida infeliz culpando. Então, sabe, não existe culpa, tira culpa, não tem culpado. Todos somos inocentes. Aquela grande obra do Espírito Lúcio, pelas abençoadas mãos de Zíbia Gasparetto, enquanto trabalhou com ele. Eu acho que estamos no fim.
Nossa fala. Ah, não, tem uns minutinhos ainda, porque eu fiz as continhas aqui, vamos estar 53 aqui na nossa marcação. Mas enfim, queridas, a outra pergunta é: como bem dizer o sofrimento, como a Ana perguntou? Não dá para a gente desenvolver e desenrolar. Agora, medidas para que a gente supere. Exercícios, vou pedir para a Ana talvez entrar no próximo para ela que fale um pouco mais, para que ela tenha uma camada de exercícios que vão nos ajudando a fazer a reforma íntima, junto da nossa casa, de um espírito chamado Giuseppe, que de vez em quando vem nos visitar com grande alegria, desenvolveu um caminho de mútua educação e autoeducação. E o primeiro deles é isso, buscar a sua salvação, né? Que ela chamou de, né? Buscar você mesma, dar a você mesmo um novo alimento. O segundo passo é conviver, comungar, estar nesse lugar que você escolheu, né? Tinha 72 membros o grupo que acompanhava Jesus, ele deixou 12. Ele está mostrando para nós que realmente um grupo bem harmonizado, ele é pequeno, não dá para ser grandão, mas dá para. Um grupo de 12 atendeu a multidão toda, até hoje está atendendo. Paulo era um, e espalhou no mundo. Não é a quantidade, né? Você fica feliz quando tem 400 membros, mas lá em Revista Espírita, quando Kardec também faz a proposta para nós, que não é ele, é o Espírito de verdade, organizando o Espiritismo. Muita gente deixa de ler ali as referências sobre a fundação de uma casa espírita para compreender. É preferível, como nós fizemos aqui, uma lá, outra lá, nós temos unidades espalhadas, casas espalhadas. Não é? Vamos fazer um prédio. Não é? A gente quer estar na linha horizontal. No Japão, talvez a gente estivesse na vertical, né, que não tem espaço, e a arquitetura lá tão horizontal é para caber gente, né? Então aí é outra coisa, na verdade. Aí a arquitetura influenciando em nossas decisões de construção do templo. Mas o templo está aqui dentro, é onde eu estou, com quem eu vivo. Para você não achar que estar com Deus tem que ir lá. Você vai lá para achá-lo, encontrá-lo, vivê-lo. Lá tem mecanismos, que é a igreja, a eclésia, a casa de oração, né? A gente olha para Chico Xavier, que é o exemplo do Cristo, ou do cristão do século XXI, do XX, XXI, por muitas eras aí para frente. Ele tem a casinha dele, vai lá conhecer. É lindo aquele quartinho onde ele sempre dormiu, a mesa onde ele sempre comeu, o fogãozinho onde ele cozinhava. Eurípides, o filho do coração, quando fala, nossa, como era difícil até caiar, dar um cal na casa, ele não gostava de gastar, porque todo o valor dele de captação de recursos, de dinheiro, de moedas, né? Ou alguém que chegava e queria ajudar na obra social, era para o combate à fome, era para, sabe, alimentar, porque Isabel de Aragão apareceu para ele na sua juventude, dizendo, ajude-nos a ajudar os pobres. E ela é a santa que multiplicou os pães, lembra? É fome direto. Esta casa, nós levamos o legado de Chico Xavier. O pessoal fala, né, de todos os grandes espíritas que existem aí, espíritos também que comunicaram, até mesmo na codificação, como Leon Denis, que é muito linda a sua obra. O problema do ser, do destino e da dor é incrível. Não deixe de lê-lo. A gente aconselha como literatura, o texto que eu vou escolher para trazer está falando justamente sobre essa questão, como superar sem cair na vítima, sem cair na acusação, sem dizer porque a mamãe me corrigiu. A mamãe corrigiu porque você pegou a mamãe severa, porque você falou, mãe, eu preciso de alguém severo que segure-me, porque senão, né? Lá em casa teve muitos irmãos, né? Então meu pai dizia isso. Né? Tem filho meu aqui que não vai conhecer o rei, mas tem, porque a gente é rural, né? Mas tem filho meu aqui rebelde, esse vai ter que, né, levar umas sentadas. Brincando aí, né? Com a linguagem da época, né? Um homem muito doce, rural, e humilde, singelo. É muito bom ter, sabe, essa origem, né? Eu agradeço muito a Deus. Bom, a gente então vamos terminando a nossa prédica de hoje, convidando você para um exame de si, onde está sua vítima, cuidado com ela. Não, sabe, tira ela desse lugar e põe a sua capacidade de gestar a si mesma de nova forma. Eu vou fazer e empreender a minha reforma íntima. Nós vamos trabalhar um pouquinho esse grande conceito feito no século XIX, pelos aqueles pensadores, que inclusive está na época de Freud,
Kierkegaard, Schopenhauer, pessoas que trouxeram ferramentas para o nosso ser ser vencedor na grande lista de superação de nosso egoísmo, de nossa vaidade, de nosso orgulho. Um grande beijo a vocês, Feal, a nossa querida Guimarães, né? Nossa querida Guilmar, eu falo Guimarães, Guilmar, nossa querida Edi, perdão, Guilmar, querida. Não temos nem palavras para dizer as emoções que sentimos por estar aqui e conversar com vocês na TV Mundo Maior, essa cidadania de dois mundos que a TV nos oportuniza e que o rádio, Boa Nova com esse novo número, né, com essa nova antena maravilhosa. Pai seja, Deus. Senhor, concede-me a consciência de que és o meu Pai, meu Papai querido. Como um sol que cobre toda a terra, cobre-me com tua luz, Senhor. Dá-me a paz no meu tormento, dá-me alegria na minha tristeza, dá-me força na minha fraqueza, Senhor. Quando meu joelho vai ao chão, eu digo, não vou aguentar, e adormeço chorando, e de repente acordamos tão feliz, saltitante, como se nada houvera. Boa tarde a vocês, caminhando com Jesus até o fim de nossos dias, para sairmos andando assim e encontrarmos com Ele um dia. Até a semana que vem, com a graça do bom Deus. Abraços. Você acompanhou Caminhando com Jesus.